E aí, nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal para fazermos análise pré-jogo entre Santos e Deportivo Táchira pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ou melhor, para esse primeiro jogo que é o jogo de ida, o primeiro jogo no caso seria Deportivo Táchira e Santos, porque o primeiro jogo que é amanhã é na Venezuela, no estádio do Deportivo Táchira. Amanhã às 9h30 da noite, e no caso, o segundo jogo, o jogo de volta, será aqui no Brasil, com o mando do Santos na Vila Belmiro, né, que o Santos vai conseguir mandar a partida de volta na Vila Belmiro, porque conseguiu comprovar, né, como a gente já sabe, o Santos conseguiu comprovar que a capacidade da Vila Belmiro é de 20.360. Sendo assim, o Santos conseguirá mandar a segunda partida na Vila Belmiro, né? Mas, primeiro jogo, amanhã, às 9h30 da noite, na Venezuela, e vamos falar desse jogo, né? Porque temos muita coisa para falar, para discutir sobre essa partida, né? Mas antes disso, vou falar aqui para vocês, né, que como vocês conseguiram perceber, hoje eu tô gravando num cenário, quer dizer, num cenário não, num modo um pouquinho diferente, né, de um lado um pouquinho diferente, né, que eu mudei de lado para iluminação poder ficar melhor, porque no momento eu não estou com a minha ring light funcionando, minha ring light não tá funcionando, daí para poder melhorar um pouco a iluminação, eu troquei de lado assim, e daí a iluminação ficou melhor desse jeito, né? Mas também é por causa disso que eu tô sentado assim desse jeito com a coluna abaixada, né, para a câmera poder focar melhor no meu rosto, daí assim fica melhor para eu poder gravar, né? Mas eu tô gravando assim nesse modo para a iluminação ficar melhor. Mas, enfim, né? Vamos falar desse jogo, chega de enrolar. Vamos falar desse jogo porque tem muita coisa pra gente poder discutir, né? Como a gente sabe, como a gente viu, o Santos vai para esse jogo com um time completamente alternativo, com um time bastante alternativo, muitos desfalques mesmo, são 10, isso mesmo, 10 desfalques para esse jogo de jogadores titulares. Então, muitos titulares não irão jogar, né? Praticamente o time todo, né? Enfim, né? E o Santos vai para essa partida na Venezuela com um time muito alternativo, né? E eu vou falar para vocês todos esses desfalques através de uma nota oficial que o Santos soltou no seu site oficial. Tem uma nota oficial no site do Santos falando sobre isso e falando todos esses desfalques que o Santos vai ter para essa partida. Então vamos lá, eu vou ler aqui para vocês. Peguei o meu tablet aqui e vou ler aqui para vocês. Ele já está aberto nessa publicação no site do Santos. Então, olha só, eu vou ler aqui para vocês. Então, Santos Futebol Clube viaja para a Venezuela com mudanças. Então, vamos lá. Os atletas Eduardo Bauerman, Ricardo Goulart, Rodrigo Fernandes, Michael, Madison, Marcos Leonardo, Léo Batistão, Lucas Barbosa, John e Sandri não viajam com a delegação do Santos Futebol Clube para o confronto contra o Deportivo Táchira. John, Lucas Barbosa e Batistão estão suspensos, né? John, no caso, goleiro reserva do Santos, né, está suspenso, juntamente com o Lucas Barbosa e o Léo Batistão, né? Continuando, Maicon e Madison estão se recuperando de lesão muscular, já na fase de transição. Rodrigo Fernandes e Marcos Leonardo apresentaram desgaste físico após a última sequência de partidas e ficarão no CT Rei Pelé fazendo trabalho específico. Já Eduardo Bauerman e Ricardo Goulart fizeram tratamentos preventivos e também ficarão no CT Rei Pelé para trabalhos específicos. Por fim, o meia Sandri testou positivo para Covid-19 nessa segunda-feira, dia 27, no caso ontem, e também fica fora. Então, no caso, o Sandri não vai poder jogar amanhã, né? Não vai jogar amanhã. E também é uma dúvida, né? Não sabemos se ele vai poder jogar na próxima partida do Santos depois dessa, que será contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro, né? No caso, vai ter que fazer o teste de novo para Covid para ver qual que vai ser o resultado. Se dá negativo ainda, quer dizer, se dá positivo ainda, se de novo der positivo, ele não vai poder jogar. Se, no caso, já der negativo, daí ele já pode ser relacionado. Mas, enfim, continuando. O volante está assintomático e foi liberado para se recuperar em casa. Então, sendo assim, como ele está assintomático, testou, mas deu positivo. Mas está assintomático, mas testou porque tem que testar, né? Mas ele testou, deu positivo, sendo assim, não viaja e está se recuperando em casa, né? E daí, continuando, né, o último parágrafo é: para compor o elenco na partida dessa quarta, juntam-se a equipe principal, o zagueiro Derek e os atacantes Senier e Fernandinho do Sub-20.
Então, é essa a nota oficial que o Santos publicou em seu site. Então, vamos lá, repetindo todos os desfalques que o Santos vai poder, que o Santos não vai ter para esse jogo, que o Santos não vai poder contar para esse jogo. Então, são Eduardo Bauerman, Ricardo Goulart, Rodrigo Fernandes, Maicon, Madison, Marcos Leonardo, Léo Bastão, Lucas Barbosa, John e Sandri. Sendo assim, 10 desfalques, né? Então, muitos desfalques para esse jogo, né? E os desfalques que eu acho que mais fazem falta, né, são, no caso, Marcos Leonardo e Léo Bastão, que são um dos melhores jogadores do time, né? Um dos principais jogadores do time que jogam melhor, né? Que fazem gols, né? Que são fazedores de gols. Então, né? Esses dois desfalques vão fazer muita falta mesmo. No caso, eu acho que todos, com exceção do John, aliás, estou falando isso com todo respeito ao John, mas eu estou falando isso que exceção do John porque o John é goleiro reserva. Né? No caso, ele fez uma boa partida contra o Corinthians na partida anterior, que foi contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Né? Ele que jogou porque o João Paulo estava suspenso. Né? Daí ele teve que jogar. Mas ele fez uma boa partida contra o Corinthians, né? Ele defendeu bem, ele desempenhou bem a sua função como goleiro. Mas eu tô falando que ele não vai fazer tanta falta porque a gente tá muito acostumado com o João Paulo e a gente sabe que o João Paulo é um ótimo goleiro, um goleiro que vem ajudando o Santos demais e vem salvando o Santos demais. Salvou o Santos muitas vezes em partidas nesse ano. Ele salvou o Santos de resultados que poderiam ser resultados ruins ou então piores do que foram, né? Por isso que eu tô falando que, com exceção do John, né, todo mundo vai fazer falta. Tô falando com exceção do John porque o John é um goleiro reserva e a gente tá muito acostumado com o João Paulo e a gente gosta muito do trabalho do João Paulo. Não que eu ache que o John seja inútil, não acho isso. Não acho isso, eu acho que ele desempenha bem a sua função como tem que desempenhar. No último jogo que ele jogou, ele desempenhou bem a sua função também. Então acho que ele é um bom goleiro, mas só que a gente tá mais acostumado com o João Paulo mesmo. Então, por isso que eu tô falando que ele não vai fazer tanta diferença assim a ausência dele. Mas, enfim, com todo respeito ao John, né? Mas tirando, assim, todos vão fazer falta, né? Até com exceção, assim, do Ricardo Goulart, porque o Ricardo Goulart já tem alguns jogos que ele não está atuando e ele não tá, assim, no jeito que a gente desejava dele, do jeito que a gente esperava quando ele chegou no começo do ano, né? Ele não tá atingindo todas as expectativas. No começo ele até atingiu. No começo ele atingiu as expectativas que a gente estava tendo. Mas depois ele ficou apagado e ainda está apagado. Então por isso que ele também não vai fazer tanta falta assim. E também tem alguns jogos que ele não vem sendo relacionado, que ele não vem participando. Né? Por isso que eu acho que ele também não vai fazer tanta falta. Mas eu acho que de resto um todo vai fazer muita falta. Eduardo Bauerman também vai fazer muita falta na sua função como zagueiro. No último jogo contra o Corinthians ele jogou muito bem. Ele foi um dos destaques do Santos. Acho que o principal destaque principal do Santos contra o Corinthians no empate em 0x0 pelo Campeonato Brasileiro, né? E, enfim, né? Mas, assim, Léo Bastão e Marcos Leonardo, devido ao ataque, né? O Santos vai sentir muita falta deles, né? O Santos acho que vai ficar mais carente, assim, nesse setor, né? Mas, enfim, com isso, o provável Santos para enfrentar o Deportivo Táchira amanhã na Venezuela é o seguinte, então, João Paulo, Auro, Emiliano Velasquez ou Luiz Felipe, Kaique e Lucas Pires ou Felipe Jonathan, Camacho, Vinícius Anocelo e Bruno Oliveira, Johan Júlio ou Johan Júlio, Bruno Oliveira ou Johan Júlio, e no ataque, Ângelo Rua Seco e Brian Angulo. Então é esse o provável Santos para enfrentar o Deportivo Táchira amanhã pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. No meu caso, na questão de Emiliano Velasquez ou Luiz Felipe, eu entraria primeiramente com Emiliano Velasquez. Eu acho que o Emiliano Velasquez desempenharia melhor essa função do que o Luiz Felipe, né? No caso, no meio de campo, né? Quer dizer, na zaga, né? Meio de campo não, na zaga. Falei errado, desculpa. Enfim. Né? No caso, Lucas Pires ou Felipe Jonathan como lateral, deixaria Lucas Pires mesmo, né? Como lateral, Lucas Pires como titular. E no caso de Bruno Oliveira ou Johan Júlio, claro, Bruno Oliveira, né? No caso, deixaria o Bruno Oliveira porque Johan Júlio também não vem atingindo as expectativas que a gente estava tendo quando ele foi contratado, não vem desempenhando bem a sua função, não vem fazendo boas partidas. E o Bruno Oliveira tá sendo um bom jogador. Ele vem participando bem dos jogos, né? Nos jogos que ele participou, ele jogou bem,
teve boas atuações, então acho que não custa, né? Não custa, como eu sempre falo, não custa deixar ele entrar como titular, né? É interessante isso, né? Mas enfim, né? Eu acho que é um Santos, independente de tudo, dos desfalques e tudo mais, eu acho que é um Santos que tem condição de vencer o Deportivo Táchira. Até porque o Deportivo Táchira é um adversário muito fraco. É um adversário fraquíssimo. O Deportivo Táchira vai jogar com o Santos, né? Porque ele veio eliminado da Libertadores, né? Porque no caso os times eliminados da Libertadores vão pra Sul-Americana e ele foi eliminado da Libertadores pra ir pra Sul-Americana. E daí, no sorteio, ele foi determinado que ele vai jogar com o Santos, né? Mas só que ele é um time muito fraco e de muita pouca qualidade. Eu acho que o Santos, no geral, o Santos tem mais time do que o Deportivo Táchira. O Santos tem um time superior ao time do Deportivo Táchira, né? E além disso, o Deportivo Táchira foi humilhado pelo Palmeiras na Libertadores. Na Libertadores, quando o Deportivo Táchira ainda estava na Libertadores, o Deportivo Táchira apanhou do Palmeiras, literalmente. Então, né, pra vocês verem como o Deportivo Táchira é fraco. Não que o Palmeiras não seja um time de qualidade, né? Porque a gente sabe que no momento, nessa fase que a gente tá, nesse ano de 2022 que a gente tá, o Palmeiras é um dos melhores times do Brasil. Acho que se não for o melhor, um dos times mais competitivos, um dos times que mais tem força, né? O time do Palmeiras hoje em dia está muito bem, né? Não tô falando isso pra falar que o Palmeiras é ruim, né? Porque o Deportivo Táchira perder do Palmeiras, não, né? Mas enfim, né? Perder do Palmeiras, né? Seria de imaginar que o Deportivo Táchira perderia do Palmeiras porque o time do Palmeiras é muito bom e o Deportivo Táchira é muito ruim. Mas a forma que ele foi eliminado pelo Palmeiras na Libertadores. Aliás, vamos ver aqui, que eu nem lembro quanto que foi quando o Deportivo Táchira jogou com o Palmeiras na Libertadores. Vamos ver quanto que foi o jogo do Deportivo Táchira contra o Palmeiras. Deixa eu ver aqui, só pra relembrar assim. Eu sei que o Palmeiras goleou o Deportivo Táchira, mas eu não lembro por quanto que foi. Vamos ver aqui, peraí. Deixa eu ver, Palmeiras e Deportivo Táchira. Foi, 4-1 pro Deportivo Táchira no primeiro jogo, né? No caso, no primeiro jogo da fase de grupos da Libertadores. O Palmeiras jogou com o Deportivo Táchira o primeiro jogo aqui no Brasil, no Allianz Parque, e ganhou por 4-1. E no segundo jogo, na Venezuela, ganhou de 4-0. Né? Então, 2 goleadas do Palmeiras em cima do Deportivo Táchira. Né? Então, enfim, né? Mas, no geral, o Deportivo Táchira é um time muito ruim, de muita pouca qualidade. Né? O Santos, no geral, o Santos tem um time superior ao do Deportivo Táchira. Então, o Santos tem que ter um bom resultado contra o Deportivo Táchira na Sul-Americana. No mínimo, pelo menos um empate. No mínimo, pelo menos um empate. Pelo menos isso. Se ganhar, ótimo, melhor ainda. Mas é um Santos que tem condição de fazer um bom resultado contra o Deportivo Táchira, que tem condição de vencer. Independente das dificuldades que vai ter devido aos desfalques, o Santos tem condição. Com esse time que o Santos vai enfrentar o Deportivo Táchira, o provável time, o Santos tem condição de fazer um bom resultado contra o Deportivo Táchira devido à ineficiência do Deportivo Táchira, devido à péssima qualidade que o Deportivo Táchira tem. É um time que o Santos tem que buscar um bom resultado. No mínimo, um empate. Pelo menos isso, né? Mas se empatar, no caso, ainda vai ser pouco, devido à pouquíssima qualidade que o Deportivo Táchira tem. O Santos tem condições de vencer o Deportivo Táchira. É só jogar com vontade. É só jogar com vontade, né? E ir pra cima. Fazer um bom jogo, né? Claro, também jogando com calma, jogando com cautela, né? Tendo paciência, enfim, mas jogando com vontade. Assim o Santos consegue fazer um bom resultado, né? De preferência uma vitória para no próximo jogo, né? No segundo jogo na Vila Belmiro, já ter um bom resultado a seu favor, né? Que daí fica ainda mais fácil. Mas no mínimo do mínimo um empate. Isso pelo menos o Santos tem que buscar, né? Mas claro, se for uma vitória, ótimo, melhor ainda. Mas, enfim, né? Não vamos ser repetitivo aqui, todo mundo já entendeu o que eu quis dizer, todos vocês já entenderam o que eu quis dizer, então é isso o que eu tenho pra dizer, né? E vamos torcer, né, porque o Santos consiga fazer um bom resultado depois de resultados não tão bons que o Santos teve, né? Principalmente na Copa do Brasil contra o Corinthians. O Santos perdeu de 4-0 pro Corinthians na Copa do Brasil. O Santos já tá numa situação muito difícil da Copa do Brasil, né? Vai ser muito difícil o Santos conseguir passar pelo Corinthians devido a essa goleada que o Santos levou, né?
Então o Santos tem que começar a olhar melhor essa Sul-Americana, tem que começar a olhar com olhos melhores, né? Então é isso, né? Mas, enfim, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, espero que tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se manter informado sobre o Santos. E fala do canal para todos os GC que você conhece, para que ele também possa inscrever e se manter informado sobre o Santos, para me ajudar na divulgação e apoiar meu trabalho. Então, é isso, gente. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.